Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Então, a nossa aula de língua portuguesa de hoje, nós vamos falar sobre os verbos de elocução. Então, é um conteúdo muito fácil, né? Acredito que muitos de nós lembramos desse conteúdo, nós já vimos isso aí lá no quarto, quinto ano, né? Então, nós só vamos lembrar o que são verbos de elocução, ok? Então, nós colocamos aí um conceito bem resumido, só para a gente estar lembrando mesmo o que são os verbos de elocução. Então, a gente sabe, né, que os verbos de elocução, ele indica qual personagem que fala, né? Então, olha aí, nesse exemplo que nós colocamos aí, o narrador usou o verbo dizer, né? Então, a frase é a seguinte: o sistema do cambista é perfeito, disse Edmundo. Então, esse verbo disse aí, ele é um verbo de elocução, por quê? Porque indicou que quem falou foi o Edmundo, certo? Então, o verbo de elocução sempre vai falar para a gente, indicar para a gente quem está falando, certo? Então, eu coloquei alguns verbos de elocução aí para a gente, os principais, não quer dizer que são só esses, ok? Tem outros, mas os principais, os mais usados no nosso dia a dia, eu coloquei aí para a gente tá dando uma olhadinha, ok? Então, nós vamos ver também que o verbo de elocução, ele possui duas posições. Uma é antes da fala do personagem, que a gente colocou aí como exemplo, ó. Pituca disse: como é metido esse garoto? Então, Pituca disse. Então, esse disse está indicando que quem falou foi Pituca. Ou pode ser depois da fala da personagem, né? Como nós colocamos o exemplo aí. Como é metido esse garoto? Disse Pituca. Então, nas duas situações, o verbo dizer indica quem está falando, certo? Então, é fácil para a gente identificar o verbo de elocução no texto, né, ou na frase, porque ele sempre vai indicar quem está falando, certo? Então, eu coloquei aí para a gente observar o texto A e o texto B. O texto A nos diz o seguinte: o bicho de coco, ao passar entre as carteiras, tocou sem querer no braço de Basílio. Este, no momento, fazia o exercício de caligrafia, borrou a escrita e falou para o bicho de coco: bruto! Veja o que fez. O bicho de coco disse: desculpa, foi sem querer. E Basílio respondeu: lá fora você me paga. Prestaram atenção aí nos verbos? Então, o verbo falou, disse e respondeu são verbos de elocução. São muito fáceis de identificar no texto, né? Texto B. O bicho de coco, ao passar entre as carteiras, tocou sem querer no braço de Basílio. Este, no momento, fazia exercícios de caligrafia, borrou a escrita. Bruto, veja o que fez. Desculpa, foi sem querer. Lá fora você me paga. Observaram que no texto B, o personagem falou diretamente sem usar os verbos de elocução? Deu para perceber? Então, confrontando os dois textos, você percebe que eles transmitem a mesma informação. Quando você compõe uma redação, não é necessário usar sempre esses verbos, certo? Então, não é preciso usar os verbos de elocução para indicar quem está falando. Isso a gente não precisa repetir inúmeras vezes isso, ok? Principalmente em um diálogo.
a fala do personagem vem e a gente deduz que o verbo de elocução está em oculto, certo? Por quê? Porque observem bem no texto B. O bicho de coco passou entre as carteiras, tocou sem querer no braço de Basílio, este que no momento fazia atividades de caligrafia e borrou a escrita. Bruto, veja o que fez. Logicamente, nós já sabemos que quem falou isso foi... Quem falou? Basílio, né? Desculpa, foi sem querer. Automaticamente, nós já percebemos que quem falou isso foi o bicho de coco, né? Então, a gente consegue identificar isso aí, certo? Então, a atividade proposta é a seguinte: redija um texto com tema livre, onde você é o narrador personagem. Então, olha só, você vai participar, esse texto vai ser narrado em primeira pessoa, onde você vai participar desse texto, vai criar um diálogo, onde você pode usar o verbo de elocução ou não. Se você conseguir redigir esse texto, aonde a fala do personagem é introduzida sem o verbo de elocução, sem nenhum problema. Ou se você preferir colocar o verbo de elocução, mas sem repetições, ok? Então, caso tenha dúvidas, é só me chamar, eu estou aqui pronta para ajudar, certo? Então, bom dia para vocês e até a próxima.